31 de dezembro de 2019, uma pneumonia descoberta na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, causada por um novo vírus, gerava preocupação dos cientistas daquela localidade. Mais tarde, se descobriu que era o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, que dizimou no mundo todo, até a data de hoje, dezembro de 2022, 6.640.000 pessoas, levando a 645 milhões de pessoas contaminadas no mundo todo. E hoje, em pleno dezembro de 2022, nós vemos a China retrocedendo no tempo e voltando com os lockdowns e as medidas restritivas. A China está fechada totalmente ao mundo todo, tentando conter o espalhamento do vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2. Até então foi divulgado que é o mesmo vírus, mas assusta as 250 mil cabines de isolamento que foram adquiridas, cabines de quarentena para a população. Isso é a realidade hoje na China. E é isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Será que existe uma nova mutação do vírus? O porquê desse lockdown nesse momento da pandemia? O porquê as pessoas estão protestando na China? É tudo isso que você vai descobrir no canal Descomplica aí PhD. Meu nome é Elisandro Borges, levando ciência mais perto de você e quebrando com as fake news. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem. Contra dados não existe refutações. Contra gráficos e dados e estatística não existe mentira. E é só você baixar os dados atuais que a gente vê hoje dos casos de Covid-19 na China. E eles estão aqui. Você consegue observar que existe um pico de casos novos da Covid-19 na China. Esses são os dados de hoje. São 30 mil novos casos. Nos últimos 7 dias, então, são 35.433 novos casos. E é isso que está fazendo a China entrar em lockdown hoje. Só que a gente tem que considerar alguns fatores para isso estar acontecendo hoje na China. E tentar traduzir isso numa linguagem simples do que nos espera. O que espera o mundo todo, o que espera o Brasil. Por isso é importante você ficar até o final do vídeo, curtir desde agora e compartilhar, porque essas informações são preciosas. Essas informações são pouco compartilhadas, são pouco divididas. Por quê? Porque a China é um país fechado. Então nós buscamos na literatura, buscamos nas informações que estão circulando nos canais científicos para trazer para você o que há de mais novo sobre o que está acontecendo na China hoje. Qual é o problema? O grande problema é: drones são lançados em novembro com produtos químicos tentando depurar o ar de uma suposta contaminação viral na China. É o SARS-CoV-2 que está causando isso? Os estudos mostram que borrifar produto químico ou hipoclorito no ambiente pouco resolve para o espalhamento do SARS-CoV-2, já que a contaminação dele se dá de pessoa a pessoa, bem próxima, através de gotículas. Então essa atividade desses drones sobrevoando as principais cidades da China é pouco eficaz, mas assusta, visto que é uma tentativa desesperada para erradicar a circulação do vírus. 130 mil leitos foram construídos, 130 mil leitos foram construídos para pessoas sintomáticas e 115 mil leitos para pessoas assintomáticas. Isso está sendo construído agora na China. Em novembro de 22, foram 4.420 casos só numa pequena província na China. Esses drones de limpeza
Tem vários vídeos circulando na internet, esses drones de limpeza circulando nas principais cidades chinesas. O surto foi na cidade de Guangzhou. E existem protestos da população porque essas cidades estão em total lockdown. As pessoas estão fechadas em casa há mais de 60 dias. Fábricas como a Apple, a Apple que produz o teu celular, os teus dispositivos móveis, que se localiza na China, as grandes empresas se localizam na China, estão com os seus funcionários fechados na fábrica. Eles comem e dormem na fábrica e não podem retornar para as suas casas. Aonde que há os protestos, as pessoas saem à rua com uma folha em branco protestando. Por que a folha em branco, Lisandro? Porque a folha em branco não diz nada e a polícia não pode prender o indivíduo porque ele não está teoricamente protestando contra nada. E a gente sabe que é rígido o controle do Estado naquele país. Quais são as cidades que têm os protestos? Urumqi, Guangzhou, Shenzhen, Chongqing, Chengdu, Hangzhou e Beijing. São as cidades hoje que têm um lockdown intenso e que as pessoas estão protestando. O que aconteceu? Numa dessas cidades próximas a Guangzhou, houve um incêndio que matou 10 pessoas. E a população se revoltou porque o local de confinamento ele tinha empecilhos para os bombeiros chegarem. Por exemplo, as pessoas acabavam o carro, acabava a gasolina do carro no meio do caminho e as pessoas abandonavam os carros. Aí o corpo de bombeiros não conseguiu chegar nesse local de confinamento, onde 10 pessoas morreram carbonizadas. E aí a população se revoltou e foi até as ruas. Então essa é a realidade hoje na China. O Brasil, para você ter uma ideia, está hoje com um pico de casos da Covid. Mas as aglomerações estão acontecendo e as pessoas não estão usando a máscara. Então veja o perigo que nós corremos hoje com a circulação da cepa já bem descrita, a BQ1, que eu falei no vídeo anterior. Eu vou colocar esse vídeo aqui no canal se você quer reassistir ou compartilhar com alguém que não viu. A BQ1 é uma cepa bem descrita que escapa das vacinas e que é muito mais infectiva. E é ela que está causando esse pico de casos no Brasil. Então a gente está longe de se ver livre da pandemia. Mas voltando para a China. A China já teve, segundo descrição da OMS, 1.733.432 pessoas que pegaram Covid-19. Só ontem foram 30.973 pessoas que tiveram Covid-19. E tem uma taxa de vacinação de 90% da população vacinada. Ou seja, 1.272.000 pessoas estão vacinadas. Por que então essas medidas restritivas? Nós temos 3 hipóteses importantes e você presta atenção agora no vídeo, porque essas hipóteses elas podem muito bem direcionar o que vai acontecer no Brasil e no mundo na sequência. A primeira hipótese, realmente a política de Covid-0 na China evita que qualquer caso se espalhe no país, evitando a mortalidade da sua população. Então a primeira hipótese é: continua a política de Covid-0, continua os lockdowns impedindo o espalhamento de qualquer unidade de vírus naquela população. Então essa é a primeira hipótese que eu acho a menos plausível. A segunda hipótese, que eu acho mais plausível, é que eles já descobriram uma nova mutação da Covid-19, muito mais infecciosa, que escapa das vacinas totalmente. Lembrando que a BQ1 escapa parcialmente. Essa nova cepa descoberta na China escapa totalmente das vacinas, tornando inútil a vacinação daquele país. Por que a gente tem essa hipótese? Porque 90% da população chinesa está vacinada. Por que esses lockdowns então, se a gente sabe que a vacina impede a morte e o agravamento? Então essa segunda hipótese é a mais plausível. E a terceira e última hipótese é a de que as pessoas não circulando, não há o surgimento de uma nova cepa.
E aí a população chinesa está enfrentando sim a BQ1, que já é uma velha conhecida, ou a BA4 e a BA5. E aí está impedindo que haja o surgimento de uma nova mutação, restringindo totalmente a circulação das pessoas. Nós acreditamos muito na hipótese número 2, do surgimento de uma nova cepa que a China não está divulgando a real gravidade dessa nova configuração da pandemia naquele país. Espero que eu esteja errado, espero que as hipóteses dos cientistas estejam erradas, mas você faça a sua parte. Use a máscara, o álcool gel e evite aglomerações, principalmente ao longo desses 3 meses, até que a gente realmente veja o que está acontecendo na China e se o que está acontecendo lá não vai se espalhar para o mundo todo. Fique atento, se cuide e proteja aqueles que você ama. A gente fica aqui ainda acompanhando e trazendo para você as últimas notícias sobre a Covid e sobre outros temas relacionados à saúde. Gostou desse vídeo? Então curte e compartilha com o máximo de pessoas para que elas tenham acesso à informação do que está acontecendo no dia de hoje, no mês de dezembro de 22. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.